Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 21. João, capítulo 21. E nós leremos até o versículo 19. João 21, de 1 a 19. Está escrito: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum deles, ou nenhum dos discípulos, ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre a restauração de Pedro. Este foi um discípulo que exerceu grande liderança no colegiado apostólico. E isso mesmo antes da sua queda e inclusive depois da sua restauração. Pedro era um líder natural. E é fato que esse reconhecimento foi notório, porque todas as listas que nós temos dos apóstolos, ele encabeça essa lista. Pedro subiu com Jesus para Jerusalém, juntamente com seus condiscípulos, e diz a Bíblia que quando Jesus está entrando na cidade, ele chora, enquanto o povo canta. E quando Jesus está dentro dos muros da cidade, na preparação da festa da Páscoa, quando ele tinha plena consciência que seria entregue nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, para ser preso, para ser julgado, para ser condenado e crucificado, Jesus disse para Pedro e João: vocês vão preparar para mim um lugar para eu comer a Páscoa com vocês. E diz a Bíblia que Pedro e João preparam o cenáculo.
E diz a Escritura que nesse momento Jesus não falava mais à multidão, estava cingindo o seu ministério apenas aos 12 apóstolos. Estavam à mesa posta, cordeiro assado, as ervas amargas, o pão sem fermento. Mas eles estavam assentados à mesa sem terem lavado os pés, eles estavam vindo das caminhadas pelas regiões desertificadas e empoeiradas da Judéia. Ali estava a bacia, ali estava a toalha, mas esse era o papel do escravo, ninguém queria tomar iniciativa. Aliás, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem era o mais importante. É nesse momento que Jesus se levanta da mesa, pega a bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Até que Jesus chega diante de Pedro, e ele, muito espantado, não consegue conter seus sentimentos, ficar em silêncio e se dirige a Jesus assim: tu me lavarás os pés, a mim? E Jesus diz: o que eu faço agora? Tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Pedro então, com muita força e vigor no argumento, disse: não, nunca me lavarás os pés, nunca, não permitirei que tu te humilhes a este ponto de te tornares um escravo, os meus pés não. E Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, que era muito emocional, e no seu rompante disse: então, já que é assim, pode me lavar os pés, as mãos e a cabeça inclusive. E Jesus disse: não, você já está limpo, todos vocês já estão limpos, exceto um, só precisa lavar os pés. E diz a Bíblia que ali Jesus Cristo falou para eles do céu, da casa do Pai, da segunda vinda, do derramamento do Espírito, da sua paz. Ali Jesus instituiu a ceia, ali Jesus cantou um hino, e dali Jesus vai para o Monte das Oliveiras, onde estava uma prensa de azeite, chamado Jardim do Getsemane, onde Jesus reunia-se com muita frequência para orar. Quando Jesus está descendo, ele se dirigiu aos seus discípulos assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se aproxima de Pedro e diz assim: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. E Pedro responde: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Ainda que todos te deixem, eu jamais. E Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí foram para o Getsemane. E diz a Bíblia que Jesus deixa os 8 discípulos e pega Pedro, Tiago e João, avança um pouco com eles para o interior do jardim e disse para eles assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avança para o interior do jardim sozinho, prostra-se com o rosto em terra, e ali ele ora e ele chora, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. Quando se volta para os discípulos, eles estão dormindo, Pedro, Tiago e João. Jesus não acorda os 3, apenas Pedro, e diz: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta para o segundo período de oração. Quando volta, eles estão dormindo de novo. Jesus volta para o terceiro período de oração. Quando retorna, eles estão dormindo. E Jesus os acorda dizendo: acordai, vamos, o inimigo se aproxima. E é nesse momento que a turba está chegando armada até os dentes, e Pedro saca a sua espada, corta a orelha de Malco, e Jesus diz: guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Jesus é preso, porque chegara a hora das trevas, para aquela hora eu tinha vindo. Diz a Bíblia que os discípulos se dispersam, e diz a Bíblia que quando Jesus está sendo levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro está indo junto com João, seguindo-o de longe, covardemente, não tendo coragem de se apresentar como seu discípulo. Diz a Bíblia que eles chegaram
lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde havia uma grande fogueira para aquecer as pessoas, e Pedro está ali se aquentando, quando passa uma criada e olha para ele e diz: tu és um dos dele. Ele diz: não sei o que dizes, e o negou diante de todos. Pedro sai do pátio, vai para o alpendre, e passa outra criada e aponta: aquele lá é um dos dele. E diz a Bíblia que ele nega a segunda vez, com juramento: eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouco, algumas das pessoas, talvez que prenderam Jesus, se aproximam dele, e ele não consegue ficar calado, e diz: o seu sotaque de Galileu te denuncia, tu és um dos dele. E diz a Bíblia que agora ele não apenas nega, ele não apenas jura, agora ele blasfema, agora ele fala impropérios: eu não conheço esse homem. E nesse momento o galo canta, e Jesus crava nele o seu olhar. E Pedro cai em si, desata a chorar, e sai dali chorando amargamente. Jesus, então, passa aquela noite na casa do sumo sacerdote, onde foi cuspido e esbordoado. Na sexta de manhã ele é levado ao pretório romano. Pilatos o condena à morte de cruz. Às 9h da manhã Jesus é crucificado. Às 3h da tarde Jesus morre. Antes das 6 da tarde Jesus é sepultado, e Pedro está fugido, covardemente. Até que chega o primeiro dia da semana, as mulheres vão ao sepulcro, imaginando quem vai rolar a pedra. Quando chega a pedra, está rolada. Quando elas entram dentro do túmulo, diz o evangelista Marcos, que do lado direito estava sentado um varão, um jovem, um anjo. E disse para ela: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E tem um recado: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Mas por que Pedro? Por que a menção de Pedro? Já que Pedro também era um discípulo. Por que a distinção especial do nome dele? É porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro não se considerava mais um discípulo. Pedro havia negado o seu nome, a sua fé, o seu Senhor, o seu apostolado. Pedro havia desistido de Jesus, mas Jesus não havia desistido de Pedro. Agora pense comigo, ao receber esse recado que Jesus quer encontrar com ele e com os demais lá na Galileia, eles estão em Jerusalém, são mais de 100 quilômetros, e eles teriam que fazer essa jornada a pé. Imagino eu que cada passo que Pedro dava era uma fisgada na consciência, era um sentimento de que Jesus vai chegar lá, vai me arrebentar, ele vai botar o dedo no meu nariz, vai dizer que eu sou um covarde, que eu sou um fracasso, que eu sou um desertor. Diz a Bíblia que quando eles chegam lá, Jesus não está lá. E Pedro, que era um líder, disse para os seus colegas assim: eu vou pescar. Prestem bem atenção nisso. Nós devíamos orar mais pelos líderes. Porque líder é aquele que influencia, ou para o bem, ou para o mal. Porque Pedro é um líder, e ele disse: eu vou pescar, e os outros disseram: nós vamos também contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Significa o seguinte: fim de linha para mim, acabou meu projeto, vou voltar para as redes, vou voltar para o meu passado, não tem mais a mínima possibilidade de eu ser um discípulo, de eu ser um apóstolo. Naquela noite eles nada apanharam, diz a Escritura. Quando o dia já estava amanhecendo, eles estão retornando para a praia, a 100 metros da praia, com as redes vazias, com o coração certamente frustrado, quando eles avistam alguém caminhando na praia, não sabem quem é. E esse que está caminhando na praia se dirige a eles lá no barco, perguntando assim: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Olha que nesta única palavra filhos tem mais de 1 tonelada de graça. Para um bando de covardes, de desertores, Jesus não os chama como tal. Jesus diz: filhos. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes você na sua vida tem tido momentos difíceis, talvez de falhas, talvez de quedas, talvez de fracasso. Talvez você chegue a pensar que para mim não tem mais jeito, eu nunca mais vou ser restaurado ao que eu era antes. Mas mesmo que você hoje esteja tomando a rota da fuga, Jesus se dirige a você e diz: filhos,
Ele não desiste de você. Aquela pergunta não era porque Jesus precisava ser informado. Jesus não faz essa pergunta porque ele precisava de informação. Ele faz essa pergunta para acordar a consciência daqueles homens. Diz a Bíblia que João se dirige a Pedro assim: é o Senhor, Pedro. Ele chegou, Pedro. E diz a Bíblia que nesse momento Pedro larga para lá o barco, as redes, os peixes, e se lança no mar 100 metros, talvez com o coração acelerado, pensando: ele agora, ele vai me quebrar, ele vai me humilhar, ele vai me expor, ele vai dizer que eu sou um fracasso. Quando ele chega na praia, ele toma um susto, porque ele vê um braseiro, com pães e com peixes. Por que aquele braseiro ali? Certamente Jesus plantou aquele braseiro ali por um motivo. Os únicos lugares que aparecem a palavra braseiro no Novo Testamento foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus põe aquele braseiro ali para dizer o seguinte para Pedro: Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui para dizer uma coisa para você. Na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você fracassou, eu vou restaurar você. Eu pus esse braseiro aqui, Pedro, para dizer para você que a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois de acolhê-los, de alimentá-los, diz a Bíblia que Jesus agora se dirige a Pedro assim: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pedro poderia ter perguntado assim: Senhor, eu não estou entendendo, por que eu devo amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás, Pedro havia dito assim: ainda que todos te deixem, eu jamais. Na verdade, Pedro havia dito que ele amava mais a Jesus do que os outros, que ele era mais crente, mais fiel, mais espiritual, mais forte do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda tem essa autoimagem acerca de você mesmo? Você ainda acha que você é melhor que os outros mesmo? Que é mais fiel do que os outros mesmo? Você ainda mantém a mesma opinião a seu respeito, Pedro? E Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora Jesus não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele se entristece por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez, e responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? É óbvio, porque Pedro negara 3 vezes. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: Pedro, eu estou lhe perguntando 3 vezes, para você entender uma coisa. Para cada queda sua, você precisa entender que a minha graça é suficiente para restaurar você. Você caiu a primeira vez, Pedro? A minha graça é suficiente para restaurar você. Você caiu a segunda vez, Pedro? A minha graça é suficiente para restaurar você. Você caiu a terceira vez, Pedro? A minha graça é suficiente para restaurar você. Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Talvez o seu coração esteja como o de Pedro. Para mim não tem mais jeito. Fim de linha para mim. Vou voltar para as redes. Vou voltar para o meu passado. Pois Jesus está aqui hoje, nesta manhã, para restaurar você, para trazer você de volta para Ele. Ainda que você chegou a pensar, ou até mesmo desistiu dele, Ele não desiste de você. Mas é interessante, amados, que Jesus não restaura apenas a vida de Pedro, Jesus restaura também o ministério de Pedro. Porque 3 vezes Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez alguns de vocês que estão aqui já tiveram um ministério brilhante, já foram pessoas mais engajadas, já foram pessoas mais ativas e dinâmicas na igreja, na obra de Deus.
Alguns de vocês aqui talvez exerceram liderança na igreja, foram pregadores, professores de escola bíblica dominical, evangelistas, pessoas que tinham paixão pela obra de Deus, pelo reino de Deus, eram pessoas que não podiam pensar na possibilidade de apenas sentar num banco de igreja e ser um mero espectador, pois hoje Jesus está aqui também para restaurar o seu ministério, para devolver a você os sonhos que você talvez perdeu pelos caminhos da vida, dizendo para você: pastoreia, apacente os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Hoje Jesus quer colocar de volta na sua mão o bastão, o cajado de pastor, para que restaure desta maneira não só a sua vida, mas também o seu ministério. Diz a Bíblia que depois que Jesus restaura Pedro, Jesus vai dizer o seguinte para ele, no versículo 18: em verdade te digo, que quando eres mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Verso 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. A partir desse momento, irmãos, Pedro é um outro homem. Pedro vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Pedro vai ser um homem de oração. Pedro vai ser um homem usado por Deus para pregar e os corações se derreterem, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. A partir daqui, Pedro é o homem que Deus vai levantar para abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. Mas é curioso, amados, que Jesus disse para Pedro o seguinte: vai chegar um momento, Pedro, que você vai deixar de ser um jovem, você vai ficar um homem velho, suas forças físicas vão diminuir, seus cabelos vão embranquecer, as rugas vão surgir em sua face, e quando você ficar velho, Pedro, vai acontecer um fato com você: você vai ser levado para onde você não quer, você não vai ter liberdade de ir onde você quer, eles vão conduzir você, eles vão cingir as suas mãos. O que Jesus está querendo dizer para Pedro? Mostrar para ele o gênero de morte que ele viria sofrer e desta forma glorificar a Deus. Quando Pedro prometeu para Jesus: eu darei por ti minha vida, ele negou Jesus. Mas quando Pedro reconhece que não tem forças para dar sua vida por Jesus, porque na resposta que ele deu para Jesus: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Em nenhuma das três respostas ele usou o verbo que Jesus perguntou, o verbo ágape, amor sacrificial, amor que dá vida pelo outro. Ele respondeu as perguntas com amor filéu, amor de amigo. Quando Jesus perguntou para ele: tu me amas? Jesus está perguntando: você está pronto a dar a sua vida por mim? Você me ama a ponto de morrer por mim? O que Pedro respondeu foi: não, Senhor, esse amor eu não tenho. Eu só gosto do Senhor, eu não estou pronto nem preparado para morrer por ti. Pois quando ele reconheceu que não tinha forças nele mesmo, Jesus o capacitou a dar vida por ele. Foi só depois que Jesus disse para ele: na velhice, você vai ser crucificado. E ao ser crucificado, você vai glorificar a Deus com esse gênero de morte. Foi que Jesus disse para ele: segue-me, segue-me. Jesus não está prometendo para ele sucesso, Jesus não está prometendo para ele fama, Jesus não está prometendo para ele riqueza, Jesus não está prometendo para ele glórias humanas, Jesus está prometendo para ele martírio. E depois de Jesus dizer: você vai ser crucificado, segue-me. Esse é o grande projeto do discipulado. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, cada um tome a sua cruz e siga-me. Hoje Jesus está aqui, neste lugar, com o mesmo poder, com a mesma graça, pronto e disposto a restaurar sua vida, a restaurar seu ministério. Hoje Jesus está aqui, e Ele ama você, Ele não desiste de você, você para Ele é importante. Não tem lata de lixo no reino de Deus, nem monturo de descarte, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha fracassado, mesmo que você tenha negado, mesmo que você tenha se acovardado. Hoje Jesus está aqui para restaurar a sua vida, restaurar o seu ministério.
eu queria que você curvasse a sua fronte e falasse com Deus. Ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus de toda a graça. E Ele é o Deus que tem prazer em perdoar. E Ele é rico em misericórdia. Deus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. A quem tu amas. Por quem Jesus Cristo, teu Filho, verteu o seu sangue. Tu bem conheces, Deus, a nossa fraqueza. Tu bem sabes, Deus, que muitas vezes nós tropeçamos. Às vezes negamos o teu Filho com as nossas atitudes. Mas nós te pedimos agora, perdoa-nos, restaura-nos. Traz de volta, ó Deus, a alegria e o entusiasmo do ministério, da comunhão contigo. Os dias que tu nos permitires viver daqui para frente, queremos vivê-los todos na tua presença, para a glória do teu nome. Livra os nossos pés da queda. Livra-nos da soberba, do orgulho, da vaidade, de pensarmos que somos bons, ou fortes, ou autossuficientes. Produz em nós humildade, dependência, para que reconheçamos que de nós mesmos nada temos, mas se tu nos capacitares, haveremos de te glorificar, quer na vida, quer na morte. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Restaura a nossa sorte e traz alegria celestial para o nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.